Renasci como uma pequena muda num mundo primitivo, levando cocô de passarinho na cara todo santo dia. Mas milhares de anos passaram num piscar de olhos, e ao longo desses milênios, cresci de uma plantinha para um gigante imponente. Pensei que a vida continuaria monótona, até o dia em que salvei um homem primitivo. 3 meses se passaram desde o resgate. Um dia, uma confusão me acorda. Uma multidão de homens, mulheres, jovens e velhos, todos cobertos de peles, se reuniu na base do meu tronco. Eu ainda tentava entender de onde eles vieram, quando o próprio homem que salvei sai da multidão. Ele se aproxima e cai de joelhos. Olhando para a árvore sagrada, ele começa a balbuciar, curvando a cabeça até o chão enquanto fala, e todos atrás dele fazem o mesmo. Depois de um tempo, ele finalmente se cala, mas ele e a multidão continuam ajoelhados por um bom tempo, sem ninguém se levantar. No início fico confuso, mas logo entendo. Balanço minhas folhas para fazer barulho, e ao ouvirem, todos pulam de pé, explodindo em vivas e comemorações. Não entendo uma palavra da língua deles, mas a alegria é contagiante. Eu também fico feliz. Então, o grupo monta acampamento perto da base do meu tronco e faz daqui o seu lar. Começo a observar essas pessoas que se instalaram ao meu redor. O homem que salvei parece ser o líder e sai com um bando para caçar. Sempre que voltam com a caça, ele corta o coração do bicho e coloca na base do meu tronco. No começo, não entendo o que ele faz, mas logo cai a ficha. É uma oferenda ritual, e o coração é o sacrifício. Para esse povo, o coração da caça é o que tem de mais precioso, por isso oferecem a árvore sagrada. Após cada ritual, eles nunca levam os corações embora. Deixam ali, aos pés do meu tronco. Minha casca tem uma qualidade peculiar. Nenhum inseto chega perto. Então, com o tempo, o coração simplesmente seca ao ar livre. Acho a visão desses corações secos bem feia, então forço minhas raízes a subirem até romperem o solo. A partir daí, uso as raízes para arrastar os corações murchos para dentro da terra. Quando a tribo vê as oferendas sumirem, é um alvoroço só. O homem logo se ajoelha diante de mim com seu povo, curvando a cabeça várias vezes. E só quando balanço minhas folhas é que eles se levantam, visivelmente aliviados. As oferendas continuam e eu enterro os corações silenciosamente toda noite. Depois de algumas vezes, a tribo se acostuma, e a reverência por mim só aumenta. De vez em quando, liderados pelo chefe, o clã todo se reúne para uma grande cerimônia em minha homenagem. Observo-os por vários anos e acabo aprendendo a língua deles, sem mais preocupações em perder o que dizem. Em outra cerimônia, o homem que salvei lidera seu povo para se reunir sob meus galhos. Pelas conversas, descobri que o nome dele é Yanfeng. Esses primitivos não têm sobrenomes, apenas nomes próprios. Quando uma criança nasce, eles olham em volta, escolhem algo que vem, dão um ajuste e esse vira o nome. O nome de Yanfeng significa o pico ao leste. Yanfeng dá um passo à frente e levanta o coração que acabou de tirar de um javali. Ao apresentar sua oferenda, ele fala: orações pela proteção da árvore sagrada, pedindo mais caça, pedindo segurança, pedindo que eu cuide dos recém-nascidos e dos idosos frágeis. Eu escuto e balanço meus galhos por dentro. Esse povo realmente joga tudo nas minhas costas. Eu não fazia ideia de que deveria ser tão capaz assim. Por outro lado, alguns pedidos eu posso atender, tipo afastar doenças. Graças à minha habilidade natural de repelir insetos, o pessoal que vive embaixo de mim não adoece com frequência. 10 anos passam num piscar de olhos. O clã sob meus galhos cresceu, de pouco mais de 30 para quase 50 pessoas. Então, um dia, o grupo de caça volta cedo. Mas não trazem caça, trazem Yanfeng. Ele envelheceu e numa luta contra um guepardo perdeu a vida. Seu povo o enterra não muito longe da base do meu tronco. Yanfeng se foi. Um homem mais forte assume como chefe, um tal de Tiemu. Embora o chefe tenha mudado, a devoção a mim nunca vacila. Na verdade, os rituais ficam ainda mais frequentes. Um dia, após uma cerimônia, sinto algo novo mexendo dentro de mim. Não são insetos perfurando minha madeira. É uma força, algo que posso sentir e controlar. A força é fraca, consigo senti-la, mas não faço ideia do que fazer com ela. Tento por um tempo e não chego a lugar nenhum. Então, após outra cerimônia, noto que a força ficou um pouco mais forte. Energia de oração? Será que é isso? O pensamento me ocorre. Ela cresce após cada cerimônia, então talvez seja exatamente isso. Continuo estudando e acabo tendo certeza. Essa força nasce da fé dos meus seguidores. O problema é que ninguém nunca me ensinou a usá-la, então tenho que me virar sozinho. Tento canalizar a energia para um dos meus galhos para ver o que acontece. Conforme ela flui, observo com decepção. Nada parece mudar, e como não tenho muita energia, ela acaba rápido. Deixo a ideia de lado por enquanto. Um tempo depois, a energia se acumula de novo, então tento mais uma vez. Desta vez, despejo mais do que antes e aos poucos noto algo. O galho que enchi de energia parece diferente dos outros. Um pequeno broto pontudo apareceu na ponta. Sei que não é um broto comum, e enquanto ele incha lentamente, finalmente entendo o que é. Um botão de flor. Uma flor vai desabrochar, estou chocado. Sou essa árvore há pelo menos algumas centenas de anos e nunca floresci. Achei que simplesmente não era capaz. Pelo visto, eu estava errado. Minha curiosidade desperta. Despejo cada gota da energia de oração acumulada no botão. Quero ver que tipo de flor vai nascer e se dará frutos. O botão incha pouco a pouco. Mantenho-o escondido entre as folhas, invisível lá de baixo, e como os primitivos nunca sobem em mim, não me preocupo em ser visto. Um ano inteiro se passa. Todo o meu foco esteve naquela única flor. Após 12 meses seguidos de cuidado, percebo que ela está finalmente pronta para abrir. Com um som suave e delicado, a flor se abre. É uma flor branca pura, 5 pétalas se abrindo ao redor do pistilo, não maior que a palma de um adulto, com um ovário verde claro no centro.
Parece ser autopolinizável. No momento em que floresce, uma fragrância rica e doce se espalha em todas as direções, envolvendo todo o assentamento abaixo. Todos saem correndo, olhando em volta em confusão, claramente sem entender o que está acontecendo. Teemu sai correndo também. Mesmo como chefe, ele está tão confuso quanto os outros, até que seu olhar pousa na grande árvore acima. Se algo na área pudesse exalar um perfume desses, teria que ser a árvore sagrada que abriga o clã. Teemu chama seu povo imediatamente, e o clã todo corre para a base da árvore, ajoelhando-se em adoração. Num instante, sinto uma onda de poder subir dentro de mim, muito maior do que qualquer coisa de cerimônias anteriores. Suspeito que essa energia esteja ligada à sinceridade da devoção deles. Quanto mais fervorosa a adoração, mais poder recebo. Na mente desses primitivos, esse perfume repentino é a árvore sagrada se revelando mais uma vez. Despejo a energia recém-coletada direto na flor e o perfume fica ainda mais rico. Lá embaixo, as pessoas pressionam o rosto contra a terra, adorando com ainda mais devoção. De repente, um velho na multidão levanta as mãos espantado. As palmas, antes cobertas de rugas, estão lentamente, visivelmente, ganhando cor. Mais do que isso, ele sente sua força voltando. Seu corpo envelhecido rejuvenescendo aos poucos. Quando percebe o que está acontecendo, ele grita: "A árvore sagrada despertou! A árvore sagrada despertou!" Teemu logo nota a mudança também. Ele pressiona a testa no chão e grita. Todos se curvem diante da árvore sagrada. Este perfume é sua bênção sobre nosso clã. Ela usa seu poder para nos dar corpos imortais e força poderosa. As palavras de Teemu, os outros sentem a mudança em seus corpos também. Cada um deles me mantém em reverência ainda maior do que antes. Então Teemu pula de pé, levanta as mãos acima da cabeça e me chama. Grande árvore sagrada, peço que se torne nosso espírito guardião e nos dê seu nome. Nós o adoraremos e honraremos por todas as gerações e levaremos seu nome por toda esta terra. Quando ele termina, Teemu volta a se ajoelhar e cada pessoa do clã silencia, sem ousar fazer um som. Olho para essas pessoas. Por qualquer critério, eles seriam meus seguidores agora. Penso sobre isso. Tornar-me o espírito guardião deles também me beneficia. Então, faço meu tronco balançar e solto um longo farfalhar. No momento em que ouvem, Teemu levanta a cabeça, olhos brilhando de fervor e ruge. A árvore sagrada concordou. De hoje em diante, a árvore sagrada é nosso espírito guardião, e nós somos o clã da madeira. O povo atrás dele começa a entoar. Clã da madeira, clã da madeira. Estou um pouco satisfeito comigo mesmo. Depois de séculos passando despercebido, finalmente construí um nome. Canalizo um pouco de energia fresca para a flor, deixando-a exalar mais perfume enquanto observo as mudanças no povo abaixo. Sob a influência do perfume da minha flor, os corpos deles mudam de várias formas. Os idosos rejuvenescem um pouco, os jovens ficam mais fortes e as crianças parecem não ser afetadas superficialmente. Mas elas também foram tocadas. Quando crescerem, serão mais fortes, saudáveis e espertas que qualquer outro. Retiro o perfume logo depois. Não posso deixá-los parados o dia todo. O trabalho da vida diária ainda precisa continuar. Quando o sol sobe, abro a flor novamente, desta vez deixando o perfume sair apenas levemente. Também estou esperando para ver quando a flor vai murchar e dar lugar ao fruto. Não estou preocupado. Isso claramente não é uma flor comum. Não precisa seguir as regras da natureza. Ela dará frutos, tenho certeza. Mas bem nessa hora, ouço um zumbido vindo de longe. Parece um mosquito voando, e já está me dando nos nervos. Por instinto tento espantar, mas lembro que não tenho braços. Ainda assim, o movimento de balanço acontece. Um galho se move e sinto que acerta algo. Com certeza não é um mosquito de verdade. Minha casca deveria repelir insetos? Por que este está voando na minha direção em vez de fugir? Foco minha atenção no ponto onde fiz contato. No início não vejo nada, mas depois o pego. Uma abelha amarela, voando tonta do chão, zigue-zagueando direto na minha direção. Desta vez não há espanto. Observo enquanto ela se aproxima preguiçosamente, passa pelas folhas e segue em direção à flor no meu galho. Entendi. A abelha foi atraída pela minha flor. Ela pousa perto da flor e começa a rastejar em direção a ela, claramente com a intenção de coletar néctar, nem pensar. Dou um tapa com o galho, pá, e a mando longe. Mas a abelha, sem se intimidar mesmo após o golpe, continua rastejando teimosamente em direção à flor. Pá, pá. Depois de uma série de tapas, a abelha finalmente acorda, virando a cabeça, atordoada. Onde estou? Senti um cheiro doce e vim coletar néctar. Falando nisso, néctar. A abelha olha em volta, avista a flor aberta instantaneamente e vai direto pra ela. Lá vou eu, florzinha. Só consigo gemer por dentro e baixar o galho nela de novo. Desta vez, a abelha finalmente percebe o que a está atingindo e se acalma. Espero que a abelha vá embora depois disso, mas pra minha surpresa, ela se muda e faz de mim sua casa. Acho isso um pouco intrigante. Minha casca deveria afastar insetos. Então por que essa abelha não foi repelida? Talvez existam limites para essa habilidade que ainda não descobri. Não a expulso. Um movimento de galho resolveria se eu quisesse. Mas algo nessa abelha parece diferente. Então deixo que ela fique e faça sua casa na minha casca. A abelha sai todo dia, imagino que para forragear, e volta toda noite. Apesar de ter se instalado no meu tronco, ela ainda tem planos para minha flor. Em vários momentos do dia, ela tenta rastejar em direção à flor, e toda vez eu a pego e dou um tapa com um galho. Depois de um tempo, começo a me perguntar se essa abelha gosta de apanhar. Mais um mês se passa e a flor finalmente murcha. 5 pétalas brancas caem, mas eu as seguro com um galho antes que caiam longe. Assim que as pétalas somem, resta apenas um fruto verde, pequeno, mas já do tamanho de meia mão fechada, mesmo tendo acabado de se formar. Mal posso esperar para ver no que ele se transforma quando amadurecer e que poderes pode conter. A flor sozinha podia fortalecer os corpos das pessoas, então o que quer que cresça dela não pode ser comum. A abelha ainda vive em mim. Mesmo sem a flor, ela ocasionalmente circula meu tronco como se patrulhasse um território. Deixo-a por conta própria. Um dia, uma discussão acalorada estoura dentro do clã da madeira. 2 grupos se enfrentam, cada um tentando forçar sua visão sobre o outro. Devemos expulsar aquelas pessoas
pessoas. A árvore sagrada pertence apenas ao clã da madeira. Nenhum estranho tem direito a ela. Devemos acabar com eles. O outro lado discorda. Eles estão apenas de passagem. Digam pra irem embora. E é isso. Por que entrar em guerra? Quando migramos pra cá, passamos por terras de outros clãs também. E eles não nos atacaram. Não podemos fazer algo assim. Não somos como eles. Toda vez que passávamos pelo território de outros clãs, seguíamos em frente rapidamente. Mas essas pessoas escolheram acampar em nossa terra. Estão claramente atrás do nosso território. Temos que nos livrar deles. Estive ouvindo tudo e agora entendo exatamente sobre o que é a discussão. Timo senta no meio dos dois grupos sem dizer uma palavra. Então nenhum lado recua. E ambos tentam convencê-lo. Como chefe do clã da madeira, seu acordo com qualquer um dos lados resolveria a questão. Chefe, o que você acha que devemos fazer? Alguém finalmente faz a pergunta diretamente a ele. Mas Timo tem uma ideia diferente em mente. Ele só não tem certeza ainda. Timo acena com a mão e diz: este assunto pesa muito sobre nosso clã e sobre a árvore sagrada. Vou levar a questão à árvore sagrada e buscar sua resposta. Ambos os lados silenciam no momento em que ouvem isso. Claro, se a resposta não é clara, por que não ir direto à fonte? Ouvindo tudo, eu travo. Como isso caiu no meu colo de repente? E o problema real é que mesmo que me perguntem, não tenho como responder. Consigo entendê-los muito bem, mas não consigo falar. Se eles tivessem uma língua escrita, eu poderia usar um galho para riscar uma resposta na terra. Mas é aí que está. Esses primitivos não têm escrita nenhuma. Não porque esqueceram, mas porque simplesmente ainda não a inventaram. Refleti sobre o problema. Se ao menos eu pudesse falar. Fazer sons é tudo uma questão de vibração, não é? Então me ocorre. Vibração. Sou uma árvore, mas posso vibrar. E a vibração produz som, certo? Mas me convenço do contrário quase imediatamente. Vibração sozinha não resolve. Na melhor das hipóteses, posso bater um galho contra meu tronco e fazer um som surdo. Isso está longe de uma fala real. Continuo pensando. Os órgãos que os humanos usam para falar são a garganta e a traqueia. O ar vindo dos pulmões faz as cordas vocais vibrarem, produzindo sons distintos. O que me falta são cordas vocais, então por que não cultivar algumas? A ideia toma forma e começo a trabalhar. Escolho um galho e começo a forçá-lo a crescer, usando uma medida de energia de oração que, bem focada, pode impulsionar um crescimento rápido. Guio o galho para crescer no formato de cordas vocais da minha memória, empurrando-o com pulsos constantes de energia. Isso pode levar muito tempo, mas tempo é algo que tenho de sobra. E com a energia de oração ajudando, o crescimento é muito mais rápido que o normal. Em poucos minutos, uma estrutura rudimentar de cordas vocais tomou forma. Em seguida, forço o galho a criar uma pequena câmara oca para imitar a função dos pulmões, puxando e comprimindo o ar. Assim que termino, faço um teste. O ar passa pelas cordas e produz um som estranho de sopro. As cordas claramente ainda não são flexíveis o suficiente. Continuo nisso, experimento após experimento, forçando o galho a continuar crescendo em direção a algo com a maleabilidade certa. Isso seria impossível para uma árvore comum, mas eu não sou comum. Sou uma árvore sustentada pela fé. E no final, após dezenas de falhas, finalmente consegui montar uma estrutura que pode produzir sons reais. Não é nada como cordas vocais de verdade, mais como um instrumento rudimentar, um cilindro oco com uma abertura e uma membrana fina, mas resiliente, em forma de folha, que vibra quando o ar passa. Produzir sons rítmicos e controlados ainda é um desafio. Vou precisar de mais prática. Toda essa invenção acontece em uma parte relativamente fechada do meu tronco. A última coisa que preciso é que o pessoal lá embaixo ouça. Então Timo se aproxima de mim. Grande árvore sagrada. O que você acha que devo fazer? Não concordo com o que meu povo propôs. Fiz um voto diante de você de levar seu nome por esta terra. Quero trazer aquele pequeno clã para o clã da madeira. Torná-los seus seguidores também. Para que eles o honrem e adorem. Fico surpreso. Nunca me ocorreu que o pensamento de Temu tivesse ido nessa direção, mas gostei. Mais crentes significam mais energia de oração. Nada mal. Esse garoto tem a cabeça no lugar. Então, como respondo, penso nisso e invento algo. Guio um galho nu e pontudo para descer lentamente em direção a ele. Quando Timo vê o galho descendo, ele imediatamente cai de joelhos em terror, pressionando a testa no chão sem ousar mover um músculo. Acho isso um pouco exagerado, mas tenho um trabalho a fazer. Uso o galho para riscar um desenho no solo aos pés dele. Em pouco tempo, uma imagem simples está pronta, grosseira, mas passa a mensagem. Vejo que Timo ainda está com o rosto no chão, então toco levemente o galho na cabeça dele. Ele finalmente olha para cima, aponta o galho para o desenho à sua frente. Timo olha para baixo e avista imediatamente o esboço grosseiro. Mostra uma grande árvore, obviamente eu, e na base, um grupo de pequenas figuras ajoelhadas em adoração. Timo entende na hora. Ele curva a cabeça até o chão novamente. Grande árvore sagrada, sei o que devo fazer. Trarei aquele clã pra cá e farei com que o adorem. Satisfeito, dou um leve balanço nas minhas folhas. Timo, com a resposta em mãos, volta imediatamente para seus aposentos. Ele rapidamente reúne todo o clã e conta o que a árvore sagrada lhe mostrou. Alguns duvidaram no início, mas no momento em que ouvem que a árvore sagrada deu sua bênção, eles mudam de ideia sem hesitar. Observo Timo liderar o clã para fora do assentamento, indo encontrar aqueles recém-chegados, imagino. Se eles terão sucesso, resta ver. Timo quer que outros depositem fé em mim, mas as pessoas não podem ser convencidas disso da noite para o dia. Pode haver conflito no caminho, mas não tenho energia para me preocupar com isso. Toda a minha atenção está em construir um meio de falar. Tentativa após tentativa, criei vários tipos de estruturas produtoras de som. Algumas são como instrumentos da minha vida passada, flautas, tubos, capazes de fazer sons, mas não adequados para a fala. Outras são modeladas a partir de órgãos sonoros de insetos, uma ideia inspirada na abelha que vive na minha casca, mas igualmente inadequadas para a conversação. No fim, consegui criar uma estrutura capaz de produzir fala humana real. Após mais de 100 rodadas de treino, domino bem como usá-la. O processo todo leva 6 dias. Só depois disso tenho energia para qualquer outra coisa. Dou uma olhada no assentamento do clã da madeira, sem sinal do Temu. Ele provavelmente ainda não voltou. Sem ter o que fazer, movo silenciosamente um galho que produz som até onde a abelha descansa. Um zumbido de abelha soa de repente, acordando-a num susto.
Ela dispara no ar em pânico, zigue-zagueando, procurando a fonte. Observo-a e dou uma risadinha. É como provocar um gato ou cachorro, só que meu alvo é uma abelha. Suspeito que essa abelha não seja um inseto comum. Ela sempre anda sozinha, nunca vi outra igual. Além disso, é grande, quase do tamanho do punho de um adulto. Nenhuma abelha normal seria desse tamanho. Por sorte, meu tronco é grande o suficiente para ela se esconder sem ser notada. Como a mantenho longe dos primitivos, ninguém do clã da madeira a viu. 2 dias se passam, Taimu volta com seu povo, mas sem ninguém novo. Só os membros do clã voltaram. Sei na hora que as coisas não saíram como planejado. Mas não tinham dito que era um clã pequeno? Como o grupo do Taimu falhou em convencê-los? Tenho certeza de que os membros do clã da madeira, fortalecidos pela minha bênção, são superiores a qualquer primitivo. Mas Taimu falhou. Isso me deixa genuinamente curioso. Com que tipo de clã eles estão lidando? Logo, Tai vem até mim com um relatório. Grande árvore sagrada, falhei com você. Não consegui trazer aquele pequeno clã. Falo de repente. Não importa, diga-me os detalhes sobre esse clã. O rosto de Taimu empalidece. Ele olha para os lados e sem achar de onde vem a voz. Pare de procurar. Estou bem na sua frente. Sou a árvore sagrada de quem você fala. Taimu congela. Seus olhos se arregalam. Ele se joga no chão e grita. Grande árvore sagrada, você fala. Antes que eu responda, Tiemou murmura para si mesmo. Eu estava errado. Claro que a grande árvore sagrada fala. Deve ser que não éramos devotos o suficiente. E só agora que satisfizemos a árvore sagrada, ela escolheu falar conosco. Faço uma pausa e deixo passar. Não adianta explicar. Não espalhe isso por enquanto. E não conte ao resto do clã da madeira. Primeiro, me conte tudo sobre o outro clã. Digo isso porque temo que Timo comece a gritar para o clã todo vir prestar homenagens. As cerimônias geram uma boa energia de oração, mas muitas seguidas cansam. E na verdade, a energia de oração chega mesmo sem rituais, só que mais devagar. Tiamu levanta do chão, um sorriso bobo no rosto. Grande árvore sagrada. Isso é maravilhoso. É incrível que você possa falar. Ah, certo. Levei meu povo àquele pequeno clã. Eles são apenas uns 30. Em números, o clã da madeira não tem o que temer. Então por que você falhou? Timu explica. Aquele clã é pequeno, mas eles também têm um espírito guardião. Um espírito guardião. Já ouvi essas palavras antes. Será que isso tem um significado profundo neste mundo? Que espírito guardião eles seguem? Tiemou responde. O espírito deles é uma tartaruga negra, e eles a carregam nas viagens. Um espírito guardião que pode ser carregado? Guardo esse detalhe. É uma pena eu ser uma árvore. Não posso me mover livremente. Tiemou continua. Encontrei o chefe deles e pedi que adorassem você. Grande árvore sagrada. Mas o chefe disse que só adorariam o próprio espírito. Então ele me mostrou. Uma tartaruga negra do tamanho do meu antebraço. Tiemou mostra o tamanho com o braço. Então dei outra condição. Se eles se recusassem a adorar você, teriam que deixar esta terra. Aceno em silêncio e continuo ouvindo. Mas o chefe disse que a terra aqui é rica e farta e não desistiriam sem lutar. Ele nos desafiou. Aceitei na hora. Imaginei que eles tivessem perdido a luta. Senão, Tiamu não teria voltado de mãos vazias. Mas o relato dele não bate com meu palpite. Embora o clã da madeira tenha recebido sua bênção e ganhado corpos mais fortes, o clã da casca negra recebeu a bênção daquela tartaruga que lhes deu uma defesa poderosa. Lutei contra o chefe, Panchan, mas não consegui romper a guarda dele. Porém, Panchan também não pôde me derrotar, então decidi voltar e buscar sua orientação. Tiemou termina e me olha com olhos esperançosos, claramente esperando que eu lhe dê mais poder. Isso me coloca numa situação difícil. Pesquisei pouco sobre como conceder poder, e mesmo que tivesse, que poder eu poderia oferecer? Tudo o que tenho dentro de mim é energia de oração, e só usei para nutrir uma flor e acelerar o crescimento de galhos. Aquela flor produziu um pequeno fruto, e ainda não está maduro. Falando em flores, algo me ocorre de repente. Quando ela murchou, guardei todas as 5 pétalas caídas. Vou checá-las rapidamente. Meses se passaram desde que a flor morreu, mas as 5 pétalas continuam frescas como no dia em que caíram. Talvez sejam úteis. Uso um galho para pegar uma pétala e levar ao Tiamu. Coma esta pétala. Mantenho minhas palavras simples e diretas. Não, tente. Sou a árvore sagrada. Palavras assim minariam minha dignidade. Uma figura de autoridade não fala com incerteza. No momento em que Tiamu ouve, sua respiração acelera. Ele pega a pétala com cuidado trêmulo e, sem hesitar, coloca na boca. No instante em que toca sua língua, os olhos de Taimu se arregalam. Ele se senta na base do meu tronco e começa a absorver a energia dentro dela. Aquela flor foi banhada em uma quantidade enorme de energia de oração durante seu crescimento. Não é algo comum. Com os olhos fechados, Taimu sente uma torrente infinita de poder inundando seus membros. A sensação é como quando ele respirou a fragrância da flor, mas muito mais intensa. Logo, a mente de Taimu volta àquela memória, a fragrância de muito tempo atrás. Será que esta pétala é da mesma flor? Tomado pela emoção, Taimu se emociona até chorar. A grande árvore sagrada é boa demais com ele ao oferecer algo tão precioso. De repente, uma onda massiva de energia de oração brota dentro de mim, quase tanto quanto uma cerimônia inteira do clã da madeira poderia gerar. Olho para Taimu sentado abaixo do meu tronco. Essa onda certamente vem dele. Se houvesse níveis de crentes, Taimu seria um fanático. Taimu gradualmente percebe algo novo se agitando dentro dele. Ele não sabe nomear, só que se move por cada parte do seu corpo, e a cada circuito completo deixa-o com a sensação distinta de que está ficando mais forte. Minha percepção disso vai ainda mais fundo.
De repente, sinto algo entre Timou e eu, um vínculo, como se compartilhássemos a mesma linhagem. Não é ilusão, a sensação é real, como se Timou fosse um dos meus galhos, mas diferente de um galho. Posso senti-lo, mas não posso controlá-lo. Então os olhos de Timou se abrem. Ele pula de pé e solta um rugido para o céu, me assustando tanto que meu corpo todo treme, folhas farfalhando do tronco à copa. Então vejo. Uma névoa verde fraca sobe do corpo de Timou, envolvendo-o, e dentro dela, o contorno de uma grande árvore toma forma, parecida com a minha. Tiemo nota a mudança em seu próprio corpo. O clã da madeira, ouvindo seu rugido, sai correndo de seus abrigos, armados com porretes de madeira e lanças de pedra, correndo para a árvore sagrada, apenas para encontrar Tiemu parado lá, envolto em um brilho verde. Chefe, o que aconteceu com você? Tiemu fecha o punho, sentindo o poder percorrer todo o seu corpo, e solta uma grande gargalhada. Então ele controla o riso, cai de joelhos diante de mim e diz: Obrigado, grande árvore sagrada, por este presente de poder. Eu derrotarei o clã da Casca Negra e os trarei de volta. Só então a multidão entende. Isso é tudo por minha causa. O clã da Madeira se ajoelha diante da árvore sagrada. Não tenho intenção de distribuir mais pétalas, porém. Só restam 4. E abrir outra flor não é algo que estou pronto para considerar ainda. As pétalas se mostraram mais potentes do que eu esperava. Decido chamar a força que apareceu dentro de Tiemu de poder da raiz de sangue, porque me dá a sensação de uma linhagem compartilhada. E esse nome parece certo. Tiemu lidera seu povo novamente. Desta vez, ele vai derrotar o chefe do clã da Casca Negra e trazê-los totalmente para o nosso lado. Depois que Tiemu deixa o clã da Madeira, percebo que posso sentir fracamente sua localização, o poder da raiz de sangue em ação, sem dúvida. Ziz. Ouço um som familiar e sei que é a abelha voltando da busca por comida, pousando no meu tronco. É quando noto que ela não está bem. Seu corpo está manchado com sangue de alguma criatura. Uma perna pendurada, provavelmente quebrada, deve ter se metido em uma briga e se dado mal. Ela rasteja para onde um galho encontra o tronco, se enrola e fica quieta. Suponho que só precise descansar e se recuperará sozinha. Mas no dia seguinte, a abelha não se moveu, imóvel no mesmo lugar como se já tivesse morrido. Estendo um galho para enterrá-la sob minhas raízes. Ela está comigo há um bom tempo, e há muito tempo a considero uma amiga. Quando o galho toca suavemente o corpo da abelha, uma de suas pernas dá um pequeno espasmo. Com grande esforço, ela levanta a cabeça e olha para o galho que a alcança. E então eu sinto uma onda de emoção da abelha. Ela está implorando, não quer morrer assim, ainda quer viver. Se eu puder salvá-la, ela fará tudo o que eu pedir. Não hesito, concordo. O problema é que não tenho ideia de como salvá-la. Nunca curei nada antes. Agindo por instinto, canalizo energia de oração pelo galho para o corpo da abelha. A energia entra sem resistência, mas não parece fazer nada. A abelha ainda parece perto da morte. Energia de oração sozinha claramente não é a resposta. Preciso de outra abordagem. Então me ocorre. A flor. Sua fragrância poderia restaurar a juventude. Talvez possa curar feridas também. Trabalhando com energia de oração, induz um pequeno botão de flor a surgir, não maior que meia unha. Como a flor é tão pequena, exige pouco esforço para florescer. Um perfume doce e fraco sai da flor. No momento em que a abelha sente a fragrância, ela se anima visivelmente, mas suas feridas permanecem. A flor levantou seu ânimo um pouco, mas nada mais. Continua alimentando a pequena flor com energia de oração, até que uma gota de néctar se forma em seu coração. Então guio essa gota para a boca da abelha. No momento em que ela engole, uma camada de névoa verde sobe lentamente de seu corpo. A mesma névoa verde que vi em torno de Tiemu. Será que as duas são a mesma coisa? Logo tenho minha resposta. A névoa começa, lenta mas inequivocamente, a costurar as feridas da abelha. Finalmente respiro aliviado. Meu instinto estava certo. Sob o cuidado da névoa, os ferimentos da abelha cicatrizam constantemente. Por fim, ela se levanta de novo, bate as asas algumas vezes e levanta voo. Uma recuperação total. Sinto um orgulho silencioso. As flores que cultivo com energia de oração claramente carregam propriedades curativas poderosas. Começo a me perguntar, existe um jeito mais simples de fazer isso? Abrir uma flor toda vez dá muito trabalho. Meus pensamentos vão para meus galhos. Poderia canalizar energia de oração diretamente em um galho e produzir o mesmo efeito de cura? Começo a trabalhar imediatamente. Logo, uma gota de seiva verde perla na ponta de um galho nu. Noto que a abelha está pousada em um galho próximo descansando. Então a chamo. O objeto de teste perfeito. Ofereço a gota de seiva. Ela bebe e, com certeza, a mesma névoa verde sobe de seu corpo. Seiva de galho e néctar de flor têm o mesmo efeito. A descoberta me enche de empolgação. Desenvolvo essa habilidade inteiramente por conta própria. De agora em diante, posso ser um curandeiro. Uma grande árvore que cuida dos feridos e salva vidas. Quando a empolgação passa, noto que a conexão entre a abelha e eu se aprofundou. É diferente do vínculo de raiz de sangue que sinto com Taimu. Descubro que posso me comunicar com a abelha diretamente, mente a mente. Ela não pode falar em palavras, apenas zumbir, mas entendo cada pedacinho do que ela quer transmitir. Nada mal. De agora em diante, você é minha ajudante, responsável por patrulhas de segurança na área ao redor. Ziz. Às suas ordens, grande árvore sagrada. De agora em diante, me chame de chefe, não grande árvore sagrada. Chefe, você não parece ter um nome? De agora em diante, vou te chamar de Golden Week. Maravilhoso. Tenho um nome. A partir deste dia, sou Golden Week. Dou à pequena abelha seu nome e a torno oficialmente minha ajudante, Golden Week. O que você sabe fazer? Chefe, só sou boa em morder coisas. Minha mordida é forte, porém. Posso mastigar muita coisa. Isso não sou especialmente impressionante. Isso não vai dar certo, penso comigo mesmo. Golden Week, depois de beber a seiva da árvore, você sente algum tipo de poder se agitando dentro de você? Imagino se posso ajudar Golden Week a acessar o poder da raiz de sangue também. Isso poderia torná-la uma força real a ser reconhecida. Golden Week fecha os olhos e olha para dentro. Após um momento, traços de névoa verde começam a sair de seu corpo. Dou um pequeno aceno. Bom, o poder da raiz de sangue está lá. Mas um momento depois, a névoa verde começa a diminuir. E então
Então uma névoa diferente, amarelo-dourada, começa a subir em seu lugar. Isso eu não esperava. Parece que Golden Week tem dons próprios. Posso ver claramente. A névoa amarela também é poder da raiz de sangue, mas não o tipo que eu dei a ela. É algo que despertou de dentro da própria Golden Week. Por fim, a névoa amarelo-dourada envolve inteiramente o corpo de Golden Week, e dentro dela, o contorno nebuloso de uma abelha muito maior surge. Golden Week abre os olhos e encara a névoa ao seu redor, e a silhueta fraca e gigante da abelha surgindo dentro, claramente atordoada. Chefe, o que é isso? Essa força é chamada de poder da raiz de sangue, e explico. Vem de dentro de você. O que ela pode fazer é algo que você terá que descobrir por si mesma. Golden Week acena lentamente, entendendo pela metade. Não posso ensinar muito mais do que isso. Acabei de descobrir o poder da raiz de sangue eu mesmo. Algo me intriga, porém. Por que Golden Week pôde despertar seu próprio poder da raiz de sangue quando Tiemou não pôde? A forma que apareceu em torno de Tiemou foi claramente modelada na minha forma de árvore, enquanto a forma que emergiu em torno de Golden Week foi sua própria forma de abelha. Tudo o que posso fazer por enquanto é supor que algo no corpo humano é diferente. Precisará de mais estudo. Golden Week recolhe seu poder. Chefe, quero sair para procurar comida? Vá em frente, continue como de costume. Se eu precisar de você para algo, eu chamo. Golden Week zumbi pro ar. Chefe, na verdade, quero me vingar. Ontem, enquanto eu procurava comida, encontrei uma cobra. Ela tentou roubar o que eu tinha, então lutei com ela e perdi. Espere aí, digo, pego de surpresa. Você estava lutando com uma cobra por comida? O que você come normalmente? Muitas coisas, na verdade. Néctar, frutas, insetos, basicamente o que eu encontrar. Ora, veja só, eu tinha assumido que era apenas uma abelha simples que coleta néctar, acontece que é carnívora. Nada inédito, claro. Vespas, marimbondos, abelhas assassinas, todas caçam insetos. Sei que julguei mal Golden Week, mas é só isso. Digo a Golden Week para ter cuidado. Uma cobra não é um oponente fácil para uma abelha, e um dia inteiro já se passou, então a cobra certamente já foi embora. Mas Golden Week diz, chefe, não acho que ela tenha ido a lugar nenhum. Há um grande assentamento por perto, e as pessoas de lá criam cobras. Aquela cobra pertence a um deles. Outro clã, o significado do que Golden Week acabou de dizer me atinge imediatamente. Esta é uma informação importante. Penso sobre isso e dou minhas ordens a Golden Week. Golden Week, deixe sua vingança de lado por enquanto. Preciso que você faça algo para mim primeiro. Vá até aquele clã que cria cobras e descubra tudo o que puder. Quantas pessoas há lá, qual é o espírito guardião deles, volte e relate quando terminar. Trata-se de ficar um passo à frente. À medida que o clã da madeira cresce, inevitavelmente terá que lidar com clãs vizinhos. Saber os detalhes do outro lado com antecedência, seja forjando uma aliança ou se preparando para um conflito, lhe dá a vantagem desde o início. Golden Week voa para longe. Observo-a desaparecer na distância, supondo que o clã que cria cobras ainda esteja a alguma distância do clã da madeira. Meu tronco agora tem cerca de 50 metros de altura, então tem um amplo campo de visão, e dentro desse alcance não há outro assentamento à vista. Quanto ao clã da Casca Negra, uma montanha naquela direção bloqueava minha linha de visão. Ao lado daquela montanha corria um pequeno rio, e o clã da Casca Negra escolheu a margem do rio como seu assentamento. Quando cheguei a este mundo, aquele rio não passava de um riacho estreito. Ao longo dos séculos seguintes, ele gradualmente se alargou e se aprofundou no rio que é hoje. Enquanto isso, Tiemou chegou ao assentamento do clã da Casca Negra com seu povo. O clã da Casca Negra é pequeno, vivendo em abrigos baixos construídos de madeira e grama. No momento em que avistam Tiemou e seu grupo, o clã inteiro se mobiliza. Os homens pegam suas armas, as mulheres protegem as crianças. Quanto aos idosos, a longa migração do clã da Casca Negra os levou pelo caminho. Taimu fica diante do clã da Casca Negra sem um traço de medo e ruge. Panchan, voltei. Nosso último duelo terminou sem um vencedor. Desta vez, vou derrotar você e trazer todos vocês para debaixo da árvore sagrada. O homem que Tiemou chama não é outro senão o chefe do clã da Casca Negra. Panchan sai, seu rosto escuro de raiva. Tiemou, você é arrogante demais. Nossa última batalha provou que nosso espírito guardião não é mais fraco que sua árvore sagrada. Nunca abandonaremos nossa devoção. Tiemou zomba. A última vez foi sorte. Vamos lá. Desta vez vou mostrar do que a árvore sagrada é realmente capaz. Os dois homens se encaram. O povo do clã da Madeira e do clã da Casca Negra formam um círculo ao redor deles, criando uma arena. Ambos seguram lanças de pedra, olhos fixos um no outro. Panchan solta um rugido e avança primeiro. Taimu planta o pé e avança para encontrá-lo. Suas lanças se chocam no ar. Ambos são empurrados um passo para trás, mas ambos avançam imediatamente, trocando golpe após golpe, equilibrados. O condicionamento físico de Taimu é extraordinário. Mesmo após luta prolongada, ele não mostra sinal de fadiga. Panchan, porém, está perdendo terreno gradualmente, mas seu corpo é duro como uma carapaça de tartaruga. Quando a lança de Tiemou arranha seu braço, deixa apenas um arranhão fraco. Mesmo em desvantagem, o corpo de ferro de Panchan absorve cada golpe. Foi exatamente assim que a última luta deles aconteceu. Um impasse exaustivo até que ambos os homens ficassem sem forças. Tiemou entende que sem usar o poder que concedia a ele, derrotar Panchan é impossível. Ele começa a recorrer ao poder dentro de si, puxando-o de cada parte de seu corpo até que surja junto dentro dele como um rio caudaloso. Os braços de Tiemou tremem com um estalo estrondoso e com um único golpe, Panchan é lançado para trás. Panchan mal se equilibra e olha para cima. O que ele vê o deixa paralisado. Um brilho verde está subindo do corpo de Tiemou, assumindo a forma fraca de uma grande árvore que o envolve inteiramente. Vamos lá então, vamos ver como você vence desta vez. Tiemou segura sua lança, pisa no chão com força suficiente para deixar uma cratera e se lança para frente. Panchan se esforça para levantar sua lança. Tiemou salta no ar e despeja cada grama de seu poder em sua arma. A lança atinge Panchan com força brutal, partindo sua arma ao meio. Então a lança de Tiemou acerta em cheio. Panchan é arremessado pelos ares, cuspindo um bocado de sangue. O clã Casca Sombria grita em horror, rostos tomados pelo medo, correndo para onde Panchan caiu para ajudá-lo a levantar. Sangue escorre pelo canto da boca de Panchan. Através da dor lancinante, ele força a voz.
vão buscar nosso espírito guardião. Vários membros do clã Casca Sombria ouvem o chamado e disparam de volta para o assentamento. Atrás do assentamento, perto do rio, há um lago recém-cavado. Uma grande tartaruga negra descansa lá dentro, e tirando seu tamanho incomum, não há nada de notável nela. Os membros do clã chegam ao lago e caem de joelhos em pânico, curvando-se freneticamente. Espírito guardião, algo está errado. Aquele povo do clã da Madeira voltou e derrotou nosso chefe. A tartaruga no lago abre os olhos, levanta a cabeça e fixa o olhar em quem falou. Nosso chefe mandou te buscar. Por favor, nos ajude a derrotar aquele homem horrível. A tartaruga balança a cabeça lentamente. Tomando isso como resposta, os homens pulam na água, levantam a tartaruga e a carregam para fora. Fora do assentamento, Tiemou abaixa sua lança e, em instantes, a névoa ao redor de seu corpo é absorvida de volta. O clã da Madeira explode em vivas pela vitória de Tiemou. Tiemou acena com a mão e grita. Tudo isso é o poder da árvore sagrada. A árvore sagrada. Ele solta mais alguns vivas e caminha em direção ao clã Casca Sombria. Vocês perderam. Como combinado, virão conosco, oferecerão tributo à árvore sagrada e a seguirão a partir de hoje. Apoiado por seu povo, Panchan encara Tiemou. Isso não acabou. Ainda temos nosso espírito guardião. A expressão de Tiemou endurece com fúria. Vocês ousam quebrar sua palavra? O clã Casca Sombria levanta suas armas como um só. O clã da Madeira avança, mas Tiemou o segura a tempo. Sem isso, uma batalha total teria sido inevitável. O rosto de Tiemou escurece. Estou dando uma última chance. Venham conosco. Nesse momento, os homens carregando a tartaruga atravessam a multidão e dão um passo à frente. Panchan avista a tartaruga negra e grita: Espírito guardião, por favor, nos ajude a lutar contra eles. Tiemou fica tenso imediatamente, a névoa subindo de seu corpo de uma vez. Mas então, a tartaruga negra abre a boca e morde com força a mão de Panchan. Panchan grita de dor. Os homens que a carregavam instintivamente a soltam, e ela cai direto no chão. Então, para espanto de todos, ela foge sem olhar para trás. Panchan observa incrédulo enquanto ela recua e grita: Rápido, tragam ela de volta. A expressão de Tiemou muda. Ele estende o braço. Parem eles! O clã da Madeira e o clã Casca Sombria entram em confronto imediato. Sob o olhar atento de Tiemou, a tartaruga negra rasteja até a margem do rio, pula dentro e desaparece. Em pouco tempo, cada membro do clã Casca Sombria foi capturado. Tiemou fica sobre o quase inconsciente Panchan com um sorriso satisfeito. Nem você esperava por essa, não é? O espírito guardião em quem você depositou sua fé simplesmente fugiu. A partir de hoje, não existe mais clã Casca Sombria. Panchan tosse sangue, seus olhos perdem o brilho e ele dá seu último suspiro. Tiemou encontra um lugar para enterrar o corpo de Panchan e leva os membros restantes do clã Casca Sombria de volta. De longe observa o Tiemou e seu grupo retornarem em triunfo, uma multidão de pessoas primitivas seguindo atrás com suas famílias. Claramente o antigo clã Casca Sombria. De agora em diante, esse povo precisará de um novo nome. Eles serão absorvidos pelo clã da Madeira, embora o processo leve algum tempo. Tiemou os traz de volta ao assentamento do clã da Madeira e os conduz até mim. Esta é a árvore sagrada que nosso clã adora. A partir de hoje, vocês também a adorarão. O grupo se ajoelha diante de mim e se curva em adoração, mas recebo apenas um fraco fio de energia de oração. Sei perfeitamente que essas pessoas ainda não acreditam de verdade, mas estou confiante de que se tornarão seguidores genuínos em breve. Após conduzir os recém-chegados pelo ritual, Tiemou começa a acomodá-los. A população atual do clã da Madeira é de 61 pessoas. Com 32 novas chegadas do clã Casca Sombria, o total agora chega a 93. No meio da noite, Tiemou vem sozinho ao meu lado e chama suavemente Árvore Sagrada. Não estou dormindo, é claro. Desde que me tornei uma árvore, raramente durmo. Às vezes, por tédio, deixo meus pensamentos se esvaziarem e paro de pensar completamente, o que é um pouco como dormir, suponho. Faço um som. Tiemou, você se saiu bem. Tiemou sorri. Árvore sagrada, tudo é por causa do poder que você me deu. Sem ele, eu nunca poderia ter derrotado o chefe deles. Então, o que o traz aqui esta noite? Tiemou relata os eventos do dia na íntegra. Quando termina, ele pergunta: Árvore sagrada, um espírito guardião pode realmente ir embora por conta própria? Ouço a pergunta e entendo imediatamente o que o preocupa. Ele tem medo de que um dia eu também os abandone, assim como a tartaruga fez. Eu rio. Tiemou, se o espírito guardião que você seguiu parasse de lhe dar poder, você escolheria seguir outro? Tiemou começa a suar frio. Ele imediatamente cai de joelhos e pressiona a testa contra o chão. Árvore sagrada, eu seguirei você para sempre. Estendo um galho e o ajudo a se levantar. Relaxe, eu estava apenas propondo uma hipótese. Acho que você já sabe a resposta. Tiemou está diante de mim, com o coração batendo forte. Não tenho pensamento sobre isso e nenhuma resposta. Será que ele ousa ter uma? Claro que não ousa. Suspiro internamente. Tudo bem, vou lhe dizer diretamente. Assim como você pode escolher um espírito guardião pode escolher você. Quando o que você faz o enoja, ele vai embora. Vá perguntar ao povo do clã Casca Sombria o que fizeram com o espírito deles. Tiemou acena ansiosamente. Árvore sagrada, vou agora mesmo. Vá amanhã, é noite e todos estão descansando. Lembro-o rapidamente enquanto ele se vira para sair. Tiemou acena repetidamente. Claro, árvore sagrada. Por favor, descanse também. Com isso, Tiemou praticamente dispara para longe. Parece mais uma fuga do que uma caminhada para casa. Murmuro para mim mesmo. Será que sou tão intimidador assim? Sou apenas uma árvore. Não penso muito nisso. Olho para o céu. Está limpo e claro com um sol e uma lua. Mas se você olhar de perto, ambos são estranhamente pequenos e de alguma forma não parecem reais. À noite, além da lua, não há uma única estrela no céu. Claro, só eu notaria coisas assim. Já vivi em outro mundo antes. Para as pessoas primitivas nascidas e criadas aqui, elas cresceram sob este céu. Para eles é simplesmente a aparência do mundo. Volto meu olhar para o chão. O clã da Madeira está dormindo profundamente, e um leve ronco vem de onde os antigos membros do clã Casca Sombria estão descansando. O som de água espirrando vem do rio ao longe, nítido e claro na quietude da noite.
Mudo meu olhar e imediatamente avisto uma grande tartaruga se movendo na água. Uma tartaruga grande. Poderia ser o espírito guardião do clã Casca Sombria? Tiemou disse que ela pulou no rio e desapareceu. Com a curiosidade aguçada, guio vários galhos e eles disparam em direção ao rio com um zunido. Esses são galhos especiais que cultivei usando energia de oração. Podem ser flexíveis como corda ou duros como aço. Eu os chamo de meus braços de vinha. A tartaruga mal sente o perigo antes que meus braços façam contato com seu casco. Ela tenta mergulhar, mas eles já estão enrolados nela. E com um puxão, eu atiro direto da água. A tartaruga abre a boca e morde os braços de vinha, tentando mastigar e se libertar. Mas esses não são galhos comuns. Sob meu controle, eles endurecem instantaneamente até a força do aço. A tartaruga morde como se estivesse roendo uma rocha sólida. O único resultado é um dente quase quebrado. Eu a puxo para meus galhos, onde os gravetos e folhas ao redor se entrelaçam para formar uma gaiola de madeira. A tartaruga não desiste, lutando o tempo todo. Eu a examino com cerca de 1 metro de comprimento, toda preta. Certamente corresponde à descrição que Tiemou deu do espírito guardião do clã Casca Sombria. O motivo do meu interesse é que Tiemou mencionou que o clã Casca Sombria recebeu uma bênção que lhes deu uma defesa poderosa. Tentei me comunicar com a tartaruga, um método que aprendi com Golden Week quando a salvei. Se funcionará em uma tartaruga, não tenho certeza. Você é o espírito guardião do clã Casca Sombria? Envio a mensagem através dos braços de vinha enrolados nela. A tartaruga fica completamente imóvel. Estou satisfeito. O método funciona, mas a tartaruga apenas olha fixamente, sem oferecer nada de volta. Tento novamente. Você pode dizer o que quiser expressar em sua mente. Devo ser capaz de entender. No momento em que termino, a tartaruga puxa a cabeça e todos os 4 membros para dentro do casco. Eu não esperava que fosse tão tímida. Espero pacientemente e, eventualmente, algo chega. Eu costumava ser o espírito guardião do clã Casca Sombria, mas o clã Casca Sombria não existe mais. Por favor, sou apenas uma tartaruguinha comum. Deixe-me ir. Olhe pra mim. Sou só casco e nada de carne. Não me coma, tem um gosto horrível. Sério, por favor. Se estiver com fome, posso pegar peixes pra você no rio. Apenas me deixe ir. Vou pegar peixes pra você. Todo santo dia. Eu prometo. Apenas por favor, me deixe ir. Corto rapidamente a conexão. Ela não para. Apenas implora infinitamente para ser libertada. Tudo bem, posso deixar você ir. Mas primeiro, acalme-se. Tenho algumas perguntas. Envio a mensagem e corto a conexão novamente. Após um momento, a tartaruga finalmente coloca a cabeça para fora. Olha nervosamente ao redor e a puxa de volta um pouco. Imagino que ela se acalmou, então reconecto. Você deu ao clã Casca Sombria sua bênção. A tartaruga estende a cabeça e acena, mas diz: isso foi tudo obra deles. Não foi minha escolha. Estou genuinamente surpreso. Pessoas primitivas forçaram você a dar uma bênção? Não tente me enganar. A tartaruga imediatamente soluçou suas queixas. Sou apenas uma tartaruga pequena e comum. Nada como você, com seu grande poder. Eu era apenas uma tartaruga normal vivendo em um rio. Até que um dia, aquelas pessoas me arrastaram para a margem e me forçaram a ser seu espírito guardião. Recusei no início e tentei fugir sempre que podia, mas eles me pegavam todas as vezes, então me ameaçaram. Se eu tentasse escapar de novo, eles me ferveriam viva. Essa é a única razão pela qual concordei em ser seu espírito guardião. Essas pessoas primitivas são realmente tão cruéis? Ouvindo a tartaruga soluçar sua história, posso facilmente imaginar a vida miserável que ela levou. Pelo menos o clã da Madeira nunca recorreu a nada parecido comigo. De repente, lembro-me de quando chegaram ao meu tronco pela primeira vez. Vieram pedindo minha proteção, mas se eu tivesse recusado, poderia ter acabado na mesma situação que esta tartaruga. Pelo menos a tartaruga tem pernas. Eu sou uma árvore, nem pernas tenho. Se chegasse a esse ponto, eu não poderia correr nem se quisesse. Um senso de urgência me domina. Isso não pode continuar. O clã da Madeira me respeita agora, mas quem pode dizer que sempre respeitarão? Não posso vincular minha própria segurança à fé de outra pessoa. Preciso ficar mais forte. A tartaruga continua. A única coisa boa de ser o espírito guardião deles era que eu não precisava mais caçar. Eles traziam comida pra mim todos os dias. Aceno levemente. Isso soa muito como as oferendas do clã da Madeira pra mim. Então, um dia, eles vieram exigindo uma bênção, como se eu tivesse a menor ideia de como dar uma. É exatamente isso que eu queria perguntar. É a razão pela qual fui atrás dessa tartaruga. Eventualmente, não tive escolha. Deixei que pegassem algumas gotas do meu sangue. Não esperava que realmente funcionasse. Aqueles que tomaram ficaram fisicamente mais fortes e difíceis de ferir. Essa foi a totalidade da minha chamada bênção. Então, eles consumiram o sangue da tartaruga. Pensando bem, a pétala que dei a Tiemou era tecnicamente parte do meu próprio corpo, o que significa que o clã da Madeira essencialmente fez algo semelhante. Esse pensamento me dá um calafrio. Meu desconforto aumenta consideravelmente. Quando você era o espírito guardião deles, sentiu algo novo aparecendo dentro de você? A tartaruga acena. Eu senti algo novo dentro de mim naquela época. Parte disso ainda está lá. Você sabe o que é? Eu chamo de energia de oração. É uma força que se forma dentro de nós quando pessoas primitivas realizam rituais em nossa honra. Energia de oração, então é assim que se chama. Você é realmente notável por saber algo assim. Solta uma risada baixa. Essa tartaruga sabe como bajular alguém. Provavelmente está esperando que eu a deixe ir. Tudo bem, acho que tenho tudo o que preciso. Quais são seus planos a partir daqui? A tartaruga responde. Encontrar um lugar para me estabelecer, suponho. Que tal ficar comigo? Se você for por conta própria, há uma boa chance de alguém te pegar de novo. Penso comigo mesmo. Minha força ainda não cresceu muito, e ter algum reforço por perto não faria mal. Já tenho Golden Week como meu ajudante. Por que não tentar adicionar uma tartaruga? A tartaruga pergunta hesitante. Posso dizer não. Eu estava apenas sugerindo, tentando persuadi-la a vir. Mas parecia que ela tinha entendido algo errado. Não se preocupe, vou deixar você ir. A tartaruga olha para o braço de vinha ainda enrolado nela e acena sem hesitação. Eu realmente vou deixar você ir. Por que não acredita em mim? A tartaruga pensa consigo mesma, como se acreditasse em uma palavra disso. Solta a tartaruga de volta no rio. Ela promete ficar na área próxima e me trazer um peixe todos os dias. Não me oponho. Dar a ela algo para fazer não é uma má ideia. Após soltar a tartaruga, caio em pensamentos profundos. Olho para o clã da Madeira estabelecido abaixo de mim. Sempre me apeguei ao fato de que já fui humano, e por causa disso, tive um certo carinho por essas pessoas. É por isso que quando Tiemou veio me pedir ajuda, dei-lhe a pétala sem pensar 2 vezes. Mas a história da tartaruga deixou algo claro pra mim.
Aos olhos dessas pessoas primitivas, sou simplesmente uma árvore. Se o dia chegar em que eles ficarem mais fortes que eu, as coisas podem se tornar perigosas. Dito isso, não posso me dar ao luxo de abandoná-los. A energia de oração que geram está genuinamente me ajudando a crescer. Seguindo em frente, preciso lidar com esse relacionamento com cuidado, nem ajudando-os cegamente, nem ignorando-os completamente. No dia seguinte, Tiemou vai até os antigos membros do clã Casca Sombria e pergunta sobre a tartaruga. Ouço cada palavra da conversa deles. O relato deles corresponde de perto ao que a tartaruga me contou na noite anterior. Eles realmente capturaram a tartaruga e a forçaram a dar seu sangue em troca das bênçãos que receberam. Tiemou sai dos aposentos do antigo clã Casca Sombria com uma expressão complicada. Ele vem sozinho para ficar diante de mim. Inclina a cabeça para trás para olhar minha forma alta e reta, e após um longo silêncio fala lentamente. Árvore sagrada. Falei com o povo do clã Casca Sombria. Sei agora o que fizeram com seu espírito guardião, mas os olhos de Tiemou crescem ferozmente resolutos. O clã da madeira nunca fará algo assim com você, ouço em silêncio sem responder. Tiemou cai de joelhos diante de mim. Árvore sagrada, enquanto eu respirar, não deixarei ninguém te machucar. No momento em que ele termina de falar, uma poderosa onda de energia de oração flui para dentro de mim. Isso traz um conforto genuíno, o suficiente para me fazer sentir que dar a pétala a Tiemou não foi um erro. As palavras de uma única pessoa não mudarão como abordo todo o clã, mas balanço alguns galhos para que ele saiba que o ouvi. Tiemou não demora muito. Ele é o chefe de todo o clã da madeira, e há muito que precisa de sua atenção. Ao entardecer, Goldenwick retorna de sua patrulha, tece entre as folhas e pousa em um galho. Chefe, voltei. Bom trabalho. O que você descobriu? Goldenwick abandona o ato alegre e fica sério. Fiz uma investigação completa. O clã que mantém cobras se chama Clã da Serpente. Seu espírito guardião é uma cobra gigante. Levei um tempo, mas encontrei a cobra em uma montanha a algumas centenas de metros do assentamento deles. A coisa é enorme. Deste tamanho, Goldenwick alça voo e traça um círculo. Aproximadamente 2 metros de largura, fico genuinamente surpreso. Se essa cobra é realmente tão grande, chamá-la de cobra é quase um eufemismo. Piton seria mais adequado. Com a adoração contínua do Clã da Serpente, ela poderia um dia evoluir para uma serpente marinha, ou até um dragão. Se este mundo tiver as condições para esse tipo de transformação. Goldenwick pousa novamente e continua. O clã da serpente tem cerca de 200 pessoas. São caçadores habilidosos que frequentemente vão fundo nas montanhas para rastrear caça. Eles também mantêm cobras. Quase uma por pessoa, e muitas delas são venenosas. Meu humor escurece ao ouvir isso. O clã da serpente é formidável. Comparado ao clã da madeira, eles têm mais que o dobro do número, e a diferença na força geral é ainda maior. Se os dois clãs entrassem em conflito, o clã da madeira não teria quase nenhuma chance. Precisamos crescer e rápido. Penso nisso com cuidado. O primeiro passo é introduzir a agricultura. Agora, o clã da madeira depende principalmente da caça com um pouco de coleta. Mas à medida que a população cresce, isso nunca será suficiente. Não ajo imediatamente, no entanto. O momento precisa ser o certo. Enquanto isso, foco a maior parte da minha energia em pesquisar como a energia de oração pode ser aplicada em combate. Anteriormente, usei principalmente a energia de oração para acelerar o crescimento dos meus próprios galhos, que é como desenvolvi os braços de vinha com sua extraordinária resistência. Além disso, a energia de oração pode cultivar galhos com propriedades curativas e produzir pétalas que fortalecem o corpo e despertam o poder da raiz sanguínea. Mas todas essas são funções de suporte com valor de combate limitado. Infelizmente, depois de todo esse tempo, ainda não desenvolvi nada com capacidade de luta real. Quando o inverno chega, o clã da madeira enfrenta uma crise alimentar. Muitos animais hibernam, deixando muito menos para caçar. E, crucialmente, o inverno significa que não há frutas ou plantas para coletar. O principal suprimento de comida do clã seca completamente. Tiemou não tem escolha a não ser levar seu povo mais longe em busca de caça. Não interfiro. No entanto, notei algo curioso. À medida que o inverno se instala, a energia de oração que recebo a cada dia aumenta. Depois de observar de perto, percebo o porquê. As pessoas estão rezando para mim por caçadas melhores, e cada oração envia um pouco de energia de oração em minha direção. Enquanto os ventos frios uivam, o clã da madeira finalmente atinge seu limite. Vários dias se passaram sem que ninguém pegasse uma única coisa. Nesse momento, um ex-membro do clã Casca Sombria, um homem chamado Lishi, corre até Tiemou. Chefe, não comemos há dias. Se isso continuar, as pessoas vão morrer de fome. A expressão de Tiemou é sombria. Ele já sabe. Como chefe, ele está mais ciente da situação do que qualquer um. Lishi continua. Chefe, poderíamos pedir ajuda à árvore sagrada? Tiemou não concorda. Por que pediríamos a árvore sagrada? A árvore sagrada não é nosso espírito guardião? Ela não deveria estar nos protegendo? Tiemou acena. A árvore sagrada nos protege, mas isso não é desculpa para incomodá-la com cada dificuldade. Além disso, ainda não estamos completamente sem comida. Não pegamos nenhum animal, mas ainda há coisas para comer lá fora. Ele quer dizer cascas e folhas, comestíveis o suficiente para evitar a fome por um tempo. Em sua visão, eles podem passar pelo inverno. Tiemou manda Lishi embora. Sua visão é firme. Você não vai incomodar a árvore sagrada por pequenas dificuldades, mas Lishi não desiste. Ele vai até outros ex-membros do clã Casca Sombria, apresenta a ideia e rapidamente encontra pessoas que concordam. O clã Casca Sombria foi derrotado por Tiemou e forçado a entrar no clã da madeira, e alguns deles nunca foram verdadeiramente dispostos. Lishi planeja usar essa situação para causar problemas no clã da madeira. Instigado por esse grupo, o descontentamento começa a se espalhar pelo clã. Naquele dia, Tiemou volta de mãos vazias de novo. Mais uma caçada fracassada. Lishi aproveita o momento, reúne um grupo e bloqueia o caminho de Tiemou. Chefe, de novo nada hoje? Com certeza você não vai fazer a gente comer casca de árvore de novo, né? Tiemou observa a multidão atrás de Lishi, a maioria ex-membros do clã Casca Sombria, com alguns do clã da madeira no meio. Ele franze a testa, a raiva fervendo por baixo. O que é isso? Se não gostam de casca, vão lá e caçem algo vocês mesmos. Vários companheiros de caça de Tiemou, atrás dele, dão apoio. Exato. Se são tão capazes, caçem algo vocês mesmos. Saiam da frente. O que pensam que estão fazendo bloqueando o caminho? Lishi não tem a menor intenção de sair. O objetivo dele hoje é forçar Tiemou a levar o grupo até a árvore sagrada. Chefe, eu já sugeri uma solução. Vamos até a árvore sagrada e pedimos comida. Assim ninguém precisa continuar comendo casca. Suas palavras são recebidas imediatamente com um coro de concordância.
É isso aí, chefe. Vamos à árvore sagrada. Ela pode nos dar comida. Sabemos que pode. Por favor, nos leve lá. A expressão de Tiemu escurece ainda mais. Esse pessoal está tentando forçar a barra. Ele bate um pé no chão. A multidão inteira recua, e o local fica em silêncio absoluto. Tiemu analisa cada rosto na multidão, gravando-os na memória. É isso que todos vocês pensam? Ninguém ousa responder. Finalmente, Lish ganha coragem e grita. Sim, é isso que todos nós pensamos. Tiemu sorri, um sorriso perturbador. Então reúne cada membro do clã. Vamos todos juntos até a árvore sagrada. Lish solta um suspiro de alívio com essas palavras, já imaginando como a árvore sagrada vai reagir. Se a árvore sagrada não puder dar comida, ele terá motivos para convencer o clã a parar de segui-la. E se ela realmente der comida, ele simplesmente não acredita que seja possível. De onde uma árvore que nem se move tiraria comida? Ele esteve observando o tempo todo. Para ele, é só uma árvore muito grande, nada mais. Em pouco tempo, cada membro do clã da madeira se reuniu diante de mim. Murmúrios baixos enchem o ar. Alguns acreditam que a árvore sagrada proverá, outros não. Como chefe, Tiemu caminha à frente. Ele se aproxima de mim e lidera o clã em adoração. Eu estive observando o tempo todo. Tudo o que aconteceu depois que Tiemu voltou, eu vi. A energia de oração dessa cerimônia está visivelmente menor que o normal. Eu sei exatamente o porquê. Alguns membros do clã começaram a vacilar na fé. A mudança tem duas fontes. Em parte pela agitação de Lish, do antigo clã Casca Sombria. E em parte porque alguns rezaram por comida e não receberam nada, gerando dúvida. Após liderar o ritual, Tiemu me fala das dificuldades do clã e pede minha ajuda. Árvore Sagrada, pedimos que responda à nossa oração e forneça comida para seu povo. No momento em que Tiemu termina de falar, a árvore inteira estremece. Cada folha irrompe em um farfalhar dramático. O movimento repentino assusta a maioria da multidão. Aqueles que pressionaram Tiemu a vir parecem especialmente tensos, com expressões inquietas. Mas eles se tranquilizam, não é nada. É só uma árvore muito grande. Decido que é hora de deixar algumas coisas claras para esse povo primitivo. Eu digo duas palavras, lenta e deliberadamente. Tiemu. Tiemu cai de joelhos imediatamente. Árvore Sagrada, Tiemu está aqui. Atrás dele, o clã inteiro se ajoelha. Desta vez, cada rosto carrega uma expressão de choque. A árvore sagrada que eles adoram pode realmente falar. Será que isso é mesmo só uma árvore? Tiemu, ajoelhado no chão, solta uma risada contida. Então agora até aqueles que duvidavam da árvore sagrada podem ver o quão poderosa ela realmente é. Então eu falo de novo, lentamente. Vocês estão me pedindo para fornecer comida? Tiemu dá um leve aceno. Árvore sagrada, o estoque de comida do clã da madeira está realmente baixo. Alguns do nosso povo esperavam receber mais. Eu balanço, o que significa que a árvore inteira balança de novo. Aqueles que me seguem com sinceridade podem receber comida de mim. Minhas palavras fazem as cabeças do clã se erguerem de uma vez, rostos corados, olhos arregalados de empolgação. Nem Tiemu esperava que a árvore sagrada realmente fornecesse comida. Sua expressão fica ainda mais fervorosa. Ele já acreditava totalmente e agora essa crença se aprofunda. Eu continuo. Tiemu, faça o clã vir um por um. Darei a cada pessoa comida de acordo com a sinceridade de sua fé. Minhas palavras deixam uma coisa perfeitamente clara. Nem todos receberão comida. Apenas aqueles que realmente acreditam. O punhado de pessoas que liderou a pressão para vir aqui desaba onde estão ajoelhados. Acabou. Tudo acabou. A árvore sagrada não só pode dar comida, como sabe quem realmente acredita e quem não. Pessoas como eles que mal acreditavam, certamente não receberão nada. Pior, sua falta de fé será exposta na frente de todos. Quando isso acontecer, não será apenas uma questão de falta de comida. Eles podem ser expulsos do clã. Tiemu, venha você primeiro. Sob minha instrução, Tiemu se adianta, ajoelha-se e curva-se em adoração. Uma massa sólida de energia de oração flui para mim de uma vez. Pego os peixes que preparei com antecedência, envolvendo-os em um galho flexível e apresentando-os diante da multidão. A visão dos peixes faz a multidão inteira prender a respiração. Esses peixes foram estocados antes, fornecidos pela tartaruga que adotei como minha ajudante. A tartaruga prometeu pegar um peixe por dia, e cumpriu sua palavra, às vezes entregando mais de um. Mas eu sou uma árvore, não tenho boca para comer peixe, então os sequei e guardei, mantendo-os em uma câmara que fiz crescer dos meus próprios galhos. Distribuídos em pequenas quantidades a cada poucos dias, devem ser suficientes para levar o clã até a primavera. Entrego um peixe a Tiemu. Ele agradece e se afasta para deixar a próxima pessoa vir. O mesmo processo se repete, mas desta vez, a energia de oração que recebo é visivelmente menor do que a de Tiemu. O peixe que ofereço em troca é correspondentemente menor. Finalmente, é a vez de Lish. Lish se aproxima com o coração batendo forte, ajoelha-se, curva-se. A energia de oração que recebo é tão fraca que mal registra. Procuro no meu estoque, eventualmente puxando a cauda de um peixe pequeno e me preparando para entregar. Mas o silêncio se prolonga, e a cada segundo seu pânico cresce. Por fim, ele não aguenta mais. Ele bate a testa no chão. Árvore sagrada, eu estava errado. Não tinha o direito de duvidar do seu poder. Eu não fui sincero. Eu pequei. Eu estava errado. Por favor, não preciso de comida. Só não me castigue. Eu realmente sinto muito. Vou me arrepender. De agora em diante, seguirei você de todo o meu coração. Ouço isso e guardo a cauda do peixe. Chega. Afaste-se. Tiemu, leve-o embora e deixe-o refletir sobre o que fez. Tiemu ouve minhas palavras, chama imediatamente vários membros do clã e faz com que Lishi seja escoltado para longe, confinado em seus aposentos até segunda ordem. Ouvindo como Tiemu lidou com isso, penso que eles deveriam construir uma prisão de verdade. Mas, por outro lado, o clã da Madeira ainda luta para se alimentar. Isso claramente não é uma prioridade agora. Depois que Lishi é levado, Tiemu continua chamando o resto do clã para receber sua comida. Em pouco tempo, quase todos receberam algo. O pequeno número que não recebeu é levado pelos homens de Tiemu e confinado em suas casas. Depois de tudo isso, a fé do clã em mim aumenta visivelmente em todos os aspectos.
Aos olhos deles, não sou mais apenas uma árvore grande, nem apenas um espírito guardião. O que exatamente eu sou, nenhum deles encontrou a palavra certa ainda. Mando todos embora e mantenho Tiemu por perto. Ele sabe que tenho algo pra ele. Árvore sagrada, o que deseja de mim? Falo lentamente. Tiemu, você entende por que hoje aconteceu? Tiemu baixa a cabeça. Árvore sagrada é porque falhei em gerenciar o clã adequadamente. Eu permiti que pessoas sem fé real permanecessem sem controle. Isso mesmo, você tem responsabilidade aqui. A expressão de Tiemu cai. Aceito qualquer punição que achar justa. Eu rio. As folhas farfalham com isso. Tiemu ouve a risada e olha pra cima, confuso. Tiemu, não estou te culpando por não controlar seu povo. O que quero perguntar é, por que o clã está com falta de comida, afinal? Tiemu pensa por um momento. Não conseguimos caçar animais suficientes. Suspiro internamente. Fazer Tiemu descobrir sozinho levaria tempo demais. Melhor ser direto. Tiemu, você já prestou atenção nas gramas e plantas que produzem sementes? Tiemu pisca com a pergunta, pensando sobre isso. Ele sempre focou em rastrear animais. As mulheres que coletam plantas e sementes saberiam muito mais sobre isso do que ele. Vejo-o pensando e continuo. Se você coletasse essas sementes e as plantasse no chão quando a primavera chegasse, o que você acha que aconteceria? Tiemu responde sem pensar, elas brotariam. Exato. Elas brotam, florescem e no outono produzem muito mais sementes do que você plantou. Plante uma semente na primavera e você pode colher um cacho inteiro no outono. Entende onde quero chegar? Tiemu reflete sobre isso. Uma semente vira um punhado de sementes. Isso realmente é possível. Sua respiração acelera. Árvore sagrada. Isso significa que poderíamos ter tantas sementes quanto precisássemos? Nunca mais teríamos que nos preocupar em passar fome no inverno. Isso é incrível. Percebo que Tiemu entendeu. Ele já está pensando nisso tão intensamente que deseja que a primavera chegue amanhã, mas saber plantar sementes é só o começo. Eles também precisarão saber como escolher boas terras, quando semear, quais ferramentas usar, nada do que esse povo primitivo tem ideia. Tudo isso terá que vir de mim. Eu poderia escolher não ensinar e deixá-los descobrir sozinhos ao longo de vários anos, mas isso é lento demais para meus propósitos. Tiemu, escolha algumas pessoas do clã e traga-as até mim. Vou ensiná-las o que precisam saber sobre agricultura, para que quando a primavera chegar, estejam prontas. Tiemu acena imediatamente e diz que vai fazer suas escolhas agora mesmo. Digo a ele que não há pressa. A primavera ainda está longe, e esse é tempo mais que suficiente para cobrir o básico, supondo que eles não sejam lentos demais para aprender, é claro. No dia seguinte, Tiemu chega com 3 pessoas. Todos os 3 são jovens, apenas 12 ou 13 anos. No clã da madeira, essa idade é praticamente a vida adulta. Os meninos se juntam aos homens nas caçadas, e as meninas estão quase em idade de casar. Essa é a realidade desta era. A expectativa de vida média é curta. 50 anos é considerada uma idade avançada. Dito isso, os membros atuais do clã da madeira receberam minha bênção, o que melhorou consideravelmente sua condição física e, com ela, sua expectativa de vida. 2 meninas e um menino. Antes mesmo de chegarem até mim, já posso ouvir o menino murmurando reclamações para Tiemu à distância. Tio Tiemu, não quero aprender agricultura. Quero ir caçar com você. Tiemu dá um tapa leve na testa do menino. Que tipo de bobagem é essa? A própria árvore sagrada vai te ensinar. Você tem ideia de quão rara é essa oportunidade? E você nem quer? Eu poderia voltar ao clã agora mesmo e anunciar isso. E as pessoas estariam brigando umas com as outras para tomar seu lugar. O menino faz uma cara emburrada e parece que quer discutir, então vê a mão de Tiemu levantada e sabiamente decide obedecer. Ao lado dele, as 2 meninas sussurram uma para a outra, cobrindo a boca para esconder as risadinhas. Tiemu traz os 3 diante de mim e diz para estudarem muito e não fazerem corpo mole. O menino murmura baixinho. Como se alguém ousasse fazer corpo mole na frente da árvore sagrada, Tiemu lança um olhar fulminante. O que você acabou de dizer? O menino imediatamente se coloca em posição de sentido e me encara com uma sinceridade exagerada. Estudarei de todo o meu coração, sob a orientação da árvore sagrada. Rio baixinho pra mim mesmo e digo a Tiemu que ele pode deixar os 3 sob meus cuidados. O nome do menino é Showa. As 2 meninas são Shuilien e Biun. Todos os 3 participam de rituais desde a infância e mantêm uma fé genuína e devota na árvore sagrada. Apesar das reclamações de Showa sobre a caça, ser escolhido como aluno da árvore sagrada secretamente o enche de orgulho. Começo fazendo algumas perguntas aos 3. As 2 meninas reconhecem várias sementes. Showa não tem ideia de nada. Começo ensinando-os a selecionar as sementes certas. As minhas palavras, Biun hesita, então ganha coragem e fala. Árvore sagrada. Todas as sementes que coletamos foram comidas. Não restam sementes no clã. Estendo um galho, suas folhas tecidas na ponta em uma grande bolsa, cheia de todo tipo de sementes. Se vou ensiná-los agricultura, é claro que vim preparado. Eu já tinha pedido há muito tempo para Golden Week coletar sementes de plantas durante suas corridas de forrageamento. Um outono inteiro de coleta, um estoque e tanto, incluindo algumas variedades de além do território do clã da madeira. Tudo graças aos esforços de Golden Week. Os 3 encaram as sementes de boca aberta, cada um pensando a mesma coisa. Como a árvore sagrada tem tantas, não ofereço uma resposta. Deixo que eles se perguntem. Com as sementes em mãos, as lições podem começar. Depois de passar pela identificação das sementes, ensino-os a fazer ferramentas agrícolas e como usá-las. Todos os 3 aprendem rápido, não leva muito esforço para colocá-los no ritmo. Então vem a prática. Peço aos 3 que escolham um pedaço de terra não utilizado perto do rio e o limpem com suas ferramentas. Este terreno servirá tanto como campo de treinamento quanto como local do primeiro plantio na primavera. Os membros do clã da madeira veem os 3 cavando perto do rio e se aglomeram, curiosos. Instruo os 3 a continuarem trabalhando enquanto explicam o que estão fazendo para os espectadores. Quando a primavera chega, quase todos no clã da madeira têm uma compreensão básica de agricultura. Acompanho as estações cuidadosamente e no momento em que a primavera chega, digo aos 3 para colocarem as sementes selecionadas no chão. O resto do clã da madeira vem ajudar, confiando nas minhas palavras sem questionar. Dezenas de lotes de tamanhos variados são limpos ao longo da margem do rio, e cada um deles é plantado. Mas o plantio é apenas o começo. A agricultura exige cuidados contínuos, fertilização regular, capina, manter as pragas longe e muito mais. Mesmo com minha orientação, o clã encontra muitos problemas nesta primeira tentativa. Sem minha ajuda, provavelmente levaria anos para eles resolverem tudo sozinhos. No decorrer do ensino, descubro algo novo sobre mim mesmo.
Consigo ler exatamente como as plantações estão crescendo e sei precisamente o que precisa ser feito e quando. Mesmo sem experiência prática em agricultura, posso orientar os outros com precisão. Meio ano se passa, algumas das culturas de crescimento mais rápido já produziram sementes e o clã da madeira celebra sua primeira colheita. Liderados por Showa e as duas meninas, um grupo de mulheres e crianças trabalha junto para trazer as colheitas maduras. A cultura se parece com trigo, embora suas sementes tenham apenas metade do tamanho dos grãos de trigo. Mesmo assim, para o clã da madeira, essa é uma experiência totalmente nova, a primeira vez que produzem comida dessa maneira. Tiemo olha para a pilha de sementes e brilha de alegria. E ainda há muitas plantações no chão para amadurecer. Tiemo já consegue imaginar. Se continuarem plantando e colhendo, o clã terá mais comida do que jamais poderia comer. Eles talvez nem precisem mais caçar. Tiemo vê Showa sorrindo orgulhoso e pergunta: Showa, você ainda quer ir caçar? Showa ri alegremente. Tio Tiemo, a árvore sagrada é simplesmente incrível. Tudo isso é um presente dela para nós. Tiemo acena com igual admiração. De fato, isso tudo é a bênção da árvore sagrada. Neste inverno nunca mais teremos que nos preocupar em passar fome. Tio Tiemo, tem uma sugestão. Tio Tiemo, acho que deveríamos limpar mais terra e plantar ainda mais sementes. Tiemo acena. Concordo. Mas antes disso, há algo importante que precisamos fazer primeiro. Oferecer um tributo à árvore sagrada. Showa bate na testa, envergonhado. Claro, tio Tiemo tem razão. Devemos fazer uma oferenda à árvore sagrada. Então Showa diz abruptamente: Tio Tiemo, acho que árvore sagrada não é o título certo. A expressão de Tiemo cai e ele encara Showa com raiva. O que você está dizendo, seu pirralho? Showa explica rapidamente. Não me entenda mal, tio Tiemo. Quero dizer, não soa grandioso o suficiente. Não captura totalmente o quão grandiosa a árvore sagrada realmente é. Não é grandioso o suficiente? Tiemo pensa consigo mesmo. A árvore sagrada já não é impressionante? Que palavra poderia capturar sua grandeza melhor? Tudo bem então, o que você sugere? É melhor ter algo a dizer ou eu mesmo vou lidar com você. Showa encolhe os ombros silenciosamente. Ele percebe que Tiemo está genuinamente irritado, mas ganha coragem e continua. Tio Tiemo, quando eu estava estudando com a árvore sagrada, uma vez a ouvi usar uma palavra. Acho que é perfeita. Que palavra? Deus. Tiemo repete. Esse povo primitivo ainda não criou essa palavra, então uso a pronúncia do meu idioma original. Em outras palavras, sou exatamente como o caractere chinês Chen. Showa acena, essa mesma. Deus, a árvore sagrada disse uma vez que um Deus é supremo e todo-poderoso. Acho que a árvore sagrada merece ser chamada assim. Tiemo acena sem hesitar. De hoje em diante, chamarei a árvore sagrada de Deus. Os dois concordam em anunciar isso para todo o clã na próxima cerimônia. Tiemo lidera o clã na preparação para a cerimônia, pretendendo me oferecer um tributo generoso desta vez. Ele leva seu povo para fora e caça um javali primeiro. Quando retornam, ele também separa algumas das colheitas recém-colhidas como oferenda. Quando tudo está pronto, Tiemo lidera o clã inteiro diante de mim e coloca uma generosa variedade de oferendas na base do meu tronco. O clã da madeira nunca retira suas oferendas após uma cerimônia. E desta vez, Tiemo colocou um javali inteiro diante de mim, deixando claro o quanto a cerimônia significa para ele. Tiemo lidera o clã em adoração. Após a colheita, o clã da madeira sabe que tudo o que ganharam veio do que eu ensinei. Não há mais uma única pessoa no clã que abrigue dúvidas. Quase todos se tornaram seguidores sinceros e devotos. Nesta única cerimônia, recebo tanta energia de oração quanto vários rituais anteriores combinados. A onda de energia flui através de mim e sinto profundamente. Quando a cerimônia termina, Tiemo anuncia ao clã: de hoje em diante chamaremos a árvore sagrada de Deus, o único e verdadeiro Deus do clã da madeira. Sou pego de surpresa por um momento. Ouvindo aquela palavra familiar, rapidamente percebo que Showa deve ter tido algo a ver com isso. Na verdade, Showa queria me chamar assim há algum tempo, mas eu o impedi antes. Eu não achava que merecia esse título ainda. Mas com Tiemo liderando o anúncio desta vez, sei que não adianta muito objetar. Mesmo que eu insistisse para que parassem, eles inventariam outra coisa. Penso sobre isso e deixo passar. Embora apenas Deus por si só não me pareça muito certo. Nesse caso, chamem-me de Deus da Madeira. A multidão irrompe em alegria ao ouvir a árvore sagrada falar e concorda. Tiemo lidera imediatamente o clã inteiro em um canto. O Deus da Madeira, o Deus da Madeira. E a partir daquele dia tem um novo nome. Com a agricultura agora estabelecida, o clã da Madeira nunca mais precisa se preocupar com a escassez de comida. Com o tempo, também uso minhas habilidades para ajudá-los a desenvolver culturas de maior rendimento. Com a energia de oração para auxiliar o processo, levo alguns anos para cultivar um conjunto de variedades de crescimento rápido e alto rendimento. O clã da Madeira não depende mais da caça para sobreviver. A agricultura tornou-se seu principal modo de vida. Além disso, faço com que capturem animais selvagens e comecem a domesticá-los, trabalhando para estabelecer a pecuária. 5 anos depois, outro pequeno clã se junta ao clã da Madeira. A população agora cresceu para 230 pessoas. Isso se tornou um assentamento considerável, sem dúvida. Com mais fiéis, vem mais energia de oração. O que acumulei cresceu até preencher todo o meu corpo. Por impulso, direciono tudo para dentro, deixando fundir-se ao meu tronco. Eu sempre guardava tudo antes, nunca canalizando de volta para mim. No momento em que essa onda massiva de energia flui, algo muda. Sinto que começo a crescer de novo. Meu corpo tinha parado de crescer há uns 100 anos e não dava sinais de continuar. Mas essa tentativa hoje fez tudo crescer mais uma vez. Meu tronco se expande, as raízes abaixo se alongam e engrossam, e os galhos acima alcançam o alto. A árvore dispara, subindo de 50 metros, crescendo e crescendo até atingir 100 metros, e finalmente parar.
Minha forma agora é vasta como uma montanha. Meu tronco ficou tão largo que seriam necessárias 8 pessoas de mãos dadas para abraçá-lo. Tudo isso acontece em questão de minutos, não mais que um quarto de hora. Meu crescimento faz o assentamento inteiro tremer. O clã da madeira sai de suas casas e olha para cima, vendo-me subir em velocidade impressionante. Todos estão paralisados, boquiabertos, encarando algo que supera qualquer coisa que pudessem imaginar. Taimu vê a transformação e corre para a base do tronco, emocionado. No momento em que chega aos 100 metros, Tai sente um novo poder explodir dentro dele, antes que pudesse conter. Com um estrondo, uma luz verde irrompe de seu corpo. Atrás dele, a silhueta da grande árvore feita de luz verde sobe, como se também estivesse crescendo. Embora eu tenha crescido, meus sentidos continuam afiados. Sinto Taimu na base do meu tronco imediatamente, foco minha atenção nele, e em poucos instantes entendo o que houve. O poder da raiz de sangue dele tem a mesma origem que o meu corpo. Eu sempre senti o vínculo entre nós, como a ponta de um galho, mas agora a sensação é mais forte do que nunca. Meu crescimento fortaleceu o poder da raiz de sangue em Taimu. Por isso, ele não conseguiu controlar a energia que surgiu. A silhueta atrás de Taimu não sobe por muito tempo. Em poucos minutos ele retoma o controle, embora sua mente ainda esteja cheia de perguntas. O resto do clã da madeira se reuniu também. O deus deles acabou de se transformar diante de seus olhos. Claro, eles não conseguem desviar o olhar, mas não há motivo para alarme. É apenas meu crescimento natural. Todos relaxam com minhas palavras. Se o deus da madeira diz que está tudo bem, então está tudo bem. O clã se curva e volta às suas tarefas diárias. Apenas Taimu permanece sob a árvore. Ele olha para cima. Deus da madeira, senti meu poder crescer. Estou certo? Está. O poder da raiz de sangue em você realmente ficou mais forte. Taimu olha para a própria mão e fecha o punho, sentindo a diferença. Ele olha para cima de novo. Deus da madeira, pode conceder esse poder aos outros? Você quer mais para si mesmo? Taimu balança a cabeça. Deus da madeira, pergunto pelos outros do clã. Sou o único com esse poder. Espero que o resto do clã também possa ter. Não dou uma resposta. Estou pensando sobre isso. Humanos primitivos têm seu próprio poder de raiz de sangue? Nos últimos anos, estive ocupado ensinando agricultura e pecuária ao clã. Nunca tive tempo de investigar. Taimu, vá por enquanto. Quando chegar a hora certa, eu concederei o poder. Taimu concorda e se retira. Depois que ele vai, volto minha atenção para dentro. Se Taimu recebeu o poder de mim, será que eu tenho o meu? Começo a investigar, sabendo que a resposta não virá rápido. Meu crescimento até os 100 metros não foi notado apenas pelo clã. Longe dali, numa montanha, um grupo está escondido na floresta, caçando um cervo. Um deles olha para o horizonte e vê uma árvore impossivelmente alta, com uma copa tão densa que parece uma montanha verde. Ele cutuca o companheiro querendo confirmação. O que ele vê é real ou está alucinando? O outro dá um tapa em sua mão. Quieto. Olhe ali. Aquilo é uma árvore no horizonte. Que árvore? Você está imaginando coisas. Tem árvore em todo lugar. Do que está falando? Mesmo dizendo isso, ele olha para cima e vê também. O que é aquilo? Não estava lá quando passamos. Vamos voltar. Precisamos avisar o chefe. O grupo desiste da caça. Um assobia e logo cobras venenosas de escamas verdes surgem de todo lado. Eles as pegam com as mãos sem pensar e nenhuma cobra ataca. Eles descem a montanha rapidamente, olhando para trás várias vezes para garantir que não estão loucos. Quando chegam ao meio do caminho, a árvore desaparece atrás da colina. Com medo de que a árvore tenha sumido, eles se entreolham e sobem um pouco de volta. E quando confirmam que ela ainda está lá, finalmente respiram aliviados e correm em direção ao seu assentamento.